Querido papai, querida mamãe, vovô, vovó, os tios, tá valendo todo mundo. Tudo bem com vocês? Olá, professores, professoras da escola dominical que se dedicam a ensinar a palavra do Senhor enquanto papai e mamãe estão lá na igreja estudando o livro de Ezequiel. Que coisa maravilhosa é saber que todos vocês se dedicam a ensinar também o livro de Ezequiel, claro, na linguagem que os nossos pequeninos, eles entendam, eles compreendam, eles participam. Ai, que coisa maravilhosa! E é por isso mesmo que o programa de educação cristã continuada existe, para que possa toda a família aprender a palavra de Deus. Então, parabéns a todos vocês que se dedicam a esse ministério tão lindo, tão precioso, que é ensinar aos pequeninos a Bíblia, a palavra do nosso Pai eterno. Que coisa boa! Então sejam todos muito bem-vindos. A nossa lição de hoje é de número 10. Olha, passa rápido, gente. Esse trimestre está passando rapidinho, não é? E eu tenho certeza que o papai e a mamãe ficam admirados quando veem os seus pequeninos, os seus bebês, já ouvirem você contando histórias da Bíblia. Então vamos lá, nossa história de hoje? Olha aí na nossa tela. O que é que diz aí o título da nossa lição? Vamos ler comigo? Uma conversa especial. Uma conversa especial? Sim, é sobre isso que nós vamos ensinar na nossa lição 10. E aonde que nós vamos encontrar o assunto de hoje? Aqui, né? Na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, aonde você vai ler como nós lemos, como nós preparamos na revista do professor, está muito explicadinho para todos vocês, tá bom? Então, capítulo 37, apenas o versículo 1, depois o versículo 4 a 6. Só isso para a turminha do maternal, tá bom? Então vamos lá, os nossos objetivos. Aliás, o nosso objetivo de hoje, vamos, observe aí, olha o que está escrito. Pais e educadores, na história de hoje, ensine aos seus pequeninos que Deus cuida das pessoas que o amam, é mesmo, não é? Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de todos nós. Oh, que maravilha! E vamos então verificar o nosso versículo de hoje. Vamos lá? Guardando no coração. Olha o nosso versículo, que é aquela frase pequenininha em que você vai repetir enquanto você está ali conversando com as suas crianças, enquanto elas estão fazendo a atividade, brincando, você vai dizer: olha, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Mas quem é o nosso Senhor? É Jesus, é Papai do céu, não é? E olha que coisa mais fofa. Você pode mostrar sempre este bonequinho aqui, não é? No modelo naninha, de pano, bem gostoso, como sempre nós apresentamos e trabalhamos, porque é legal você ter a mesma característica para todos os personagens. E a gente confecciona isso aqui para que você possa também se inspirar e confeccionar o seu, tá bom? Então vamos lá, esse aqui é o boneco Jesus, este aqui é o nosso amigo Ezequiel. Pronto, os dois serão o personagem da história de hoje, mas eles têm convidados, é o soldadinho, porque na história de hoje, gente, lá no capítulo 37, é aquela história como uma das mais lindas do livro de Ezequiel, que Deus tem uma conversa e manda Ezequiel lá para o vale de ossos secos. Só que os nossos pequeninos não vão entender esta linguagem, né? Esta mensagem tão abstrata. E aí é que a gente entra em ação. É para isso que o PEC existe.
Então vamos lá. Como que nós vamos contar sobre esta conversa que Papai do Céu teve com Ezequiel? Vamos aos nossos recursos? Dê uma olhada aí na tela comigo. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. Claro, é nela e é por ela que nós nos inspiramos e é sobre ela que nós ensinamos. Depois, os bonecos Ezequiel e o soldado. Isso para contar a história para os bebês. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, aí a gente viaja, né, gente? A gente aproveita e se distrai com eles. E olha aqui o cenário que eu tenho certeza que você pode preparar desse jeitinho aí na sua casa, na sala de aula, no cantinho da história. Olha que bacana. Você faz, olha, aqui até de TNT, tá vendo? Olha só. Um retalho, pode fazer bem grande como tapete, você senta com os seus pequeninos. Ai, é muito gostoso sentar, olhar nos olhos de cada uma das suas crianças. E aí, sabe aqueles soldadinhos de plástico que a gente encontra por aí no mercado? Olha só, eu achei bem legal, bem divertido e você vai contar a história sempre tendo a Bíblia por perto. Agora, claro que você pode e deve usar também os nossos personagens bonecos de pano aqui. Tá bom? Vamos lá, a nossa história? Vamos lá? Olha como é gostoso quando eu aproveito que o meu bebê está tranquilo, brincando. Eu posso contar a história para ele com ele no colo, sentadinho no berço, na cadeirinha de alimentação, em qualquer lugar. Mas eu olho nos olhos do meu bebê e eu digo, olha, bebê, como é bom ouvir a voz da mamãe, não é? A voz da vovó é inconfundível. É ou não é? Aí você diz, bebê, um dia, Papai do Céu, olha aqui, olha. Papai do Céu conversou com nosso amigo Ezequiel em um lugar muito especial, grandão, chamado de vale. E ali, Ezequiel viu vários soldadinhos. Olha aqui o nosso amigo soldado. E Deus disse para Ezequiel para falar com aqueles soldados que eles estavam deitadinhos já há um tempão. E aí Papai do Céu falou para eles ficarem em pé. 1, 2, 3 e já! Pronto, os soldados ficaram todos em pé. Ai, que coisa boa! Ezequiel foi assim mesmo, foi, soldado? Uau! E a palavra de Deus diz que todos os soldados ficaram em pé. Uau! Ai, que coisa mais fofa o nosso soldadinho aqui, não é? E aí, você aproveita e bate palminhas junto com o seu bebê, dá um beijinho em Ezequiel e assim, de forma leve e gostosa, que você conversa com o seu bebê e já vai ensinando a palavra de Deus para eles, tá bom? Agora, para a nossa turminha de 2 a 3 anos, sempre a gente diz, é coisa gostosa trabalhar com crianças, não é? Aí a gente, senta no chão com elas e aproveita e você mostra que vários soldadinhos deitadinhos, eles estão aqui, de plástico, não é? Não tem nenhum perigo seus pequeninos pegarem, mas você diz, olha, quem está aqui? O nosso amigo Ezequiel. Ai, que coisa boa, nosso amigo Ezequiel. Ai, ele veio nos contar uma história bem linda. Ele veio falar sobre uma conversa especial, mas não era com papai, não era com mamãe, não era com titio, não era com ninguém. Com quem era? Com Jesus. Olha, com o Papai do Céu. E Papai do Céu teve uma conversa bem linda com Ezequiel e os dois ficaram conversando por um longo tempo. Sabe o que eles conversaram? Papai do Céu disse assim, Ezequiel, você tá vendo aqueles soldadinhos todos deitados? Eles nem se mexem, é mesmo. Já estão ali um tempão. Uau! E agora? E agora que Papai do Céu mandou
mandou Ezequiel falar com eles e mandar eles ficarem em pé. Você acredita? Foi verdade. E aí, então, Ezequiel fez o que Papai do Céu disse e olha, rapidinho todos os soldados ficaram em pé. Quem quer me ajudar? Vambora, muito soldado, né, gente? Aí você chama os pequeninos e permita que eles te ajudem. Os soldados ficaram em pé, como Deus é poderoso. Olha que lindo! Uau! Vamos contar até 3 e todo mundo ficar em pé? 1, 2, 3 e já! Pronto! E assim você conta a palavra do Senhor de maneira que o seu pequenino entenda, tá bom? É lindo demais, é muito gostoso saber que é possível ensinar a palavra do Senhor de maneira que ela entre no coração e na mente das nossas crianças do maternal. Faça isso, ensine a palavra de Deus. Ensinou? Agora a gente vai o quê? Uau, dar um abraço no nosso amigo Ezequiel e dizer, muito bem, Ezequiel, vá fazer exatamente, você também, soldadinho, como o Papai do Céu mandou. Beleza, aí a gente ora, não é? Porque nós também queremos ouvir a voz de Papai do Céu, como Ezequiel ouviu. Aí a gente diz assim, querido Papai do Céu, muito obrigado por ouvir a tua voz e saber que o Senhor cuida de mim. Amém. Todo mundo manda beijo para Papai do Céu. Que delícia! É muito bom. Depois disso, lembra que a gente contou até 3 para as crianças ficarem em pé? Você pode repetir. Junto com esse soldadinho, 1, 2, 3, pronto. Todo mundo em pé e você vai com esse soldadinho permitir que seus pequeninos abracem o soldadinho. Dê um abraço gostoso, fofinho. E junto com o soldadinho, você vai cantar a musiquinha de 3 palavrinhas, soldadinho de Jesus. Ai, que delícia, é bom demais. Faça isso, tá? Porque o tempo é curto, você tem que fazer a atividade do aluno, lembra? Vamos verificar qual é a atividade do aluno? Vamos lá? Dá uma olhada aí na tela, porque quando a gente fala que é importante que cada criança tenha a sua revista do aluno, é porque é algo precioso, gente. Olha só a nossa revista tão linda, a revista do aluno. Aqui vem atividades, aqui vem o versículo que novamente é aquele mesmo versículo que você falou para eles, agora uma figura que vai fixar, entendeu? A criança vai, começar a memorizar e lembrar do que você falou para ela. Então, aqui na revista do aluno tem o desenho do versículo para eles colorirem. Aqui tem também uma atividade bem gostosa, aonde os pequeninos, os bebês também têm uma atividade. E olha que delícia! Uma atividade que vai estimular a coordenação motora, aonde eles irão pintar, não é? Todo o vale que a gente sabe que em Ezequiel se tratava o vale de ossos secos, mas as crianças, né? Você não vai falar vale de ossos secos, você diz um vale em um lugar bem grande. Pronto, eles já irão entender, tá bom? Então faça isso, que o Senhor te abençoe. Aproveite essa oportunidade que você tem, não é, de estar com os pequeninos na sua igreja, em casa, na célula, enfim, na escola dominical, e faça uso deste material. Considere essas sugestões, que você vai ver que o seu processo de ensino será bem leve e as crianças irão aprender brincando. Isso é uma excelente didática, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Mãos à obra e vamos lá, porque o Senhor é contigo. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Olá, querido professor, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus que chegou o momento de nos encontrarmos, porque a nossa aula de hoje vem trazendo uma história fantástica. Ezequiel recebe uma visão da parte de Deus para o nosso coração. E é claro, professor, que nós vamos
transmitir, apresentar essa história para as crianças na linguagem da faixa etária de 4 a 6 anos, da nossa revista Jardim de Infância. Ela é um suporte para todos os professores da Escola Bíblica Dominical. E eu estou aqui para compartilhar com vocês a nossa lição de número 10. É que na lição de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura corporal. Mas calma, esse não é o foco. O foco é esmiuçar exatamente o que Deus queria revelar sobre esses ossos. Mas primeiramente nós vamos fazer a leitura da nossa revista. Lição de número 10, o Vale de Ossos Secos. Encontrando o tesouro, Ezequiel, capítulo 37. Guardando no coração, e os farei viver de novo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. O objetivo da nossa aula é acreditar que para Deus nada é impossível. O vamos louvar, meu coração era sujo, de 3 palavrinhas, e homenzinho torto, Aline Barros e Cia. As orientações importantes dizem assim: olá, querido professor. Para esta aula, adquira o cartaz de fundo diretamente do link de apoio. Este visual é crucial para ilustrar a visão do Vale de Ossos Secos. Utilize a Bíblia grande, deixando-a aberta na passagem de Ezequiel, capítulo 37. Isso é indispensável para apontar onde a história está escrita, ensinando às crianças que a mensagem é verdadeira. Mantenha o livro e o boneco de Ezequiel por perto. Utilize macarrão cru e EVA para simular os ossos. Eles serão usados para mostrar o estado sem vida. Prepare a silhueta de um boneco em feltro ou TNT para realizar a dinâmica das atividades extras. E agora nós vamos partir para o nosso Guardando no Coração. Em algumas lições estão disponibilizados os cartazes do versículo. Em outras aulas você pode confeccionar o cartaz manual mesmo. Mas para a aula de hoje você vai adquirir o cartaz diretamente no link de apoio que está lá no início da revista. Ou você pode apontar a sua câmera para o link que está disponível aí na sua tela. E a nossa dinâmica do versículo de hoje é basicamente a mesma, a repetição. Mas aí você pode ir incrementando de acordo com as ideias que forem surgindo, certo? E a nossa intenção é que as crianças memorizem e principalmente guardado no coração. Então vamos trabalhar agora o nosso versículo. O nosso versículo de hoje diz assim: e os farei viver de novo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Observe que nós sempre utilizamos imagens de acordo com o que o versículo está pedindo, que nós chamamos de pareamento. É a identificação ou associação, imagem, palavra. Quando nós falamos e os farei viver de novo, está fazendo referência a esses ossos aqui, a esse esqueleto que está no chão, né? Cabeça para um lado, ossos para o outro, mas o Senhor fala, e os farei viver de novo. O Senhor está dizendo que vai fazer com que esses ossos tenham carne, cresçam músculos e possam aí se tornar uma pessoa viva, falante, que ouça. Amém? E depois que você lê com a criança, você parte para a memorização, que é o caso da repetição. Você vai repetir várias vezes, como é um versículo pequeno, e os farei viver de novo, eles vão aprender bem rapidinho. E agora nós vamos partir para os nossos recursos didáticos da história. O primeiro passo é selecionar as figuras que estão disponíveis no link de apoio. A figura 13, que mostra o profeta Ezequiel no meio de um vale, o Vale de Ossos Secos. O cartaz para o versículo bíblico, que é esse aqui, já foi explorado. Você também vai encontrar lá no link de apoio. E a figura de número 14. Aqui já avançou no tempo, os ossos já ficaram em pé como um grande exército.
você vai contando passo a passo lá na sua história. E esses materiais que eu já citei, o PEC ele disponibiliza para impressão. Outros, porém, você deverá providenciar durante a semana. E para que a sua história ganhe vida, você vai providenciar todo esse material aqui. As árvores já foram faladas, o feltro imitando grama, mas se você não tiver feltro, serve TNT ou emborrachado, papel cartão verde. O que você tiver disponível, você pode utilizar para imitar uma grama. O boneco Ezequiel, o esqueleto humano, se você tiver, se for possível, se não, você pode procurar outra alternativa para apresentar esse esqueleto. O livro de Ezequiel, uma silhueta, a silhueta de boneco em feltro ou emborrachado, ossos em EVA, macarrão cru e o visual do versículo. Você providencia tudo isso durante a semana e leva para fazer parte ali do seu cenário. E depois de conhecer os recursos didáticos da história, vamos partir para a história de hoje. Olá, crianças! Quem aqui já viu um esqueleto humano? Daí você mostra o esqueleto para as crianças, elas vão se manifestar, com certeza vão dizer que já viram ou na escola ou em um desenho. E aí você faz a ponte. Ah, sabia que Ezequiel viu muitos ossos em um vale? Mas o que é um vale? Aí você vai explicando as palavras que provavelmente eles não saberiam responder. O que é um vale? Vale é a parte mais baixa da terra que fica no meio das montanhas. E foi nesse lugar que o profeta Ezequiel teve uma visão assustadora. Vamos saber como foi? Aconteceu há muito tempo atrás que uma nação chamada Babilônia invadiu Jerusalém e levou seus habitantes para serem escravos. E eles viveram um tempo muito difícil, longe de casa, comida diferente, clima diferente, outro modo de falar, mas no meio deles tinha uma pessoa muito especial, que era o profeta Ezequiel. Daí você pega o boneco de Ezequiel e mostra para as crianças. Ou então você faz aquele suspense. Quem é ele? Ou qual o nome dele? Eles vão falar em coro. Ezequiel, muito bem! Um dia, Deus deu uma visão esquisita para Ezequiel. E ele viu um vale bem grande, cheio de ossos secos. E Ezequiel ficou muito assustado, sabia? E foi quando Deus perguntou para ele: Ezequiel, esses ossos poderão viver outra vez? Ezequiel, muito assustado, respondeu: Senhor, só o Senhor sabe. Então, Ezequiel, profetiza para esses ossos. Diga a eles o seguinte: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. E Ezequiel começou a orar e a profetizar. E ele repetiu várias vezes, crianças. Ele falava para os ossos: ouçam a voz do Senhor. Ossos secos, ouçam a voz do Senhor. De repente, Ezequiel ouviu um barulhão. E sabe o que aconteceu? Os ossos começaram a se juntar, cada um em seu lugar. Cada osso ao seu lugar. Foram tomando vida. E Deus foi cobrindo todos os ossos com carne e pele. Só que faltava algo. Eles não tinham vida. Eles não conseguiam ver, nem ouvir, nem falar e nem andar. Então Deus disse a Ezequiel: profetize para o vento. E Ezequiel falou para o vento, chamou o vento. E o vento veio. O vento veio de todas as direções. Vento, venha de todas as direções e sopre sobre esses ossos. E sabia que o vento soprou mesmo? E olha como eles ficaram. Eles ficaram em pé e viveram de novo. Ficaram em pé como um grande exército. É porque estavam mortos, mas agora eles estão vivos.
E era assim que o povo de Israel estava. Eles estavam espiritualmente mortos. Mas Deus, a seu tempo, os faria viver de novo. E se nós, crianças, estivermos mortos espiritualmente, Deus pode nos fazer viver outra vez. Muitas vezes, a nossa vida é como esse vale, cheio de ossos, cheio de coisas ruins, como tristeza, decepção, falta de dinheiro, falta de ânimo, muitas coisas, mas tudo isso Deus pode mudar. E assim como Ele fez com aqueles ossos que não tinham vida, Ele pode nos fazer viver outra vez, pode fazer a sua família estar unida outra vez. E agora nós vamos saber como ficou o nosso Brincando e Aprendendo. O nosso Brincando e Aprendendo sempre segue uma sequência. As atividades da revista do aluno, e a primeira é para pintar a visão que Deus deu para Ezequiel. É semelhante a uma de nossas figuras. Ele vai pintar aí Ezequiel e os ossos que estão espalhados no chão. Você vai precisar de giz de cera ou lápis de cor. E a segunda atividade é para levar Ezequiel até o vale de ossos secos. Você vai utilizar para essa atividade lápis de escrever ou canetinhas coloridas. Eles farão bem facilmente porque é bem adequado mesmo para a sua faixa etária. E para as atividades extras, nós trouxemos aqui algumas sugestões. A primeira sugestão é o boneco articulado. Esse aqui você pode procurar na internet, você vai encontrar aí para que as crianças maiores possam estar montando. De repente, vai demorar muito, você já pode levar montado e permitir que eles pintem, tá certo? Ou você pode também confeccionar a silhueta de um boneco em feltro ou em EVA. Esse aqui está em EVA. Você faz a silhueta e confecciona também os ossos em EVA, que eu utilizei, velcro, para que as crianças possam estar montando. Mas qual é a sugestão da revista? É que você confeccione 2 silhuetas, para que façamos a brincadeira menino, menina. E aí você vai estipular um tempo para ver quem consegue montar primeiro. Vai ficar bem legal, porque não está difícil, certo? Eles vão seguir aqui o formato da silhueta e vão fazer a relação da cabeça com a silhueta e assim sucessivamente. Os braços, as pernas e os pés. Vai ser bem divertido, algo bem legal. E ao final, aquela criança que conseguir montar primeiro, você pode estar premiando. O prêmio, geralmente, eu levo para a sala um bombom, um chocolate, um pirulito, essas coisas que as crianças gostam, não é verdade? E elas sempre nos procuram: tia, professora, pastora, tem um pirulito para me dar? Então você já leva lá na sua sacolinha, na sua bolsa e deixa à disposição. Outra sugestão também: eu não tenho feltro, eu não tenho EVA, eu não tenho boneco articulado, mas você tem macarrão lá na sua casa, não tem? Você pode estar baixando também da internet esse formato de esqueleto e montar o boneco com macarrão cru. Aí você vai precisar de papel ofício, o esqueleto impresso, cola, mas a cola tem que ser cola para isopor, para que o macarrão colhe mais rápido, tá bom? É também bem interessante, as crianças vão amar, eu tenho certeza, essa atividade. Não fique pensando: ai, que aula assustadora. Não pense assim, vai ser uma bênção, as crianças vão receber, até porque o esqueleto é a nossa estrutura óssea, então não tem por que causar pânico nas crianças e nem em si mesmo, certo? Ao final, você termina a aula com as músicas sugeridas, como a do homenzinho torto, que combina, né, com o esqueleto, faz a oração final e despede as crianças com um caloroso abraço. Eu também me despeço aqui de vocês, já fazendo um convite para a nossa próxima videoaula. Olá! Sejam bem-vindos, queridos professores da classe de juniores.
E hoje apresentando a nossa revista do trimestre, que tem como tema Ezequiel, profeta do exílio babilônico. E vamos à lição de número 10, que tem como tema Deus traz vida ao impossível. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. E o nosso objetivo é ensinar que Deus é poderoso para restaurar, renovar e dar vida nova a tudo que parece perdido, mostrando que Ele cumpre suas promessas e cuida do seu povo. O Vamos Louvar traz a música O Senhor da Vida, do Amiguinhos da Fé. O Guardando no Coração, que é o nosso versículo para memorizar, traz o seguinte versículo: Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. E a sugestão da nossa revista, olha só, mostra, no formato quadrado, com as figuras das caveiras, dos ossos que estavam ali no vale, e a figura de Ezequiel. Mas você pode fazer da maneira que você puder, e do material que você tiver disponível, de emborrachado, papel cartão. O importante é fazer, E o nosso versículo, ele retrata bem a nossa história, que é sobre o Vale de Ossos Secos. Então, vamos ler e vamos aprender o nosso versículo? Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. E você já sabe, primeiro você vai ler diretamente da sua Bíblia com seus alunos. Depois é que você vai usar o visual, explicando as palavras difíceis e o significado do nosso versículo, tá bom? E depois nós vamos fazer a dinâmica, que tá muito legal, a sugestão da nossa revista para esse versículo. E agora vamos às orientações importantes. Na introdução, explique sobre a decomposição para as crianças, mas é importante fazer isso com cuidado e sensibilidade. Mostre que a decomposição não é assustadora, mas faz parte do ciclo natural da vida. Use recursos simples, como esqueletos, em estilo cartoon, ossos ou dentes, para tornar o assunto leve. Para crianças de 7 a 8 anos, utilize exemplos da natureza, como folhas e frutas que voltam à terra. Explique que o corpo também passa por mudança assim. Finalize dizendo que o nosso corpo é a parte que fica, mas a nossa alma volta para Deus. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, que vai falar exatamente sobre a decomposição. E diz assim: quando uma pessoa morre, o corpo começa a mudar. As primeiras horas fica duro e vai esfriando, porque não respira mais e nem recebe oxigênio. Após o sepultamento, inicia-se a decomposição, quando pequenas bactérias começam a desfazer o corpo por dentro. Esse processo é lento e continua até que o corpo vire uma matéria orgânica, que volta para a terra, como acontece com as folhas e frutas. Isso é natural e faz parte do ciclo da vida que Deus criou. No final, apenas os ossos e dentes levam muito mais tempo para se decompor. É sempre bom lembrarmos, o nosso corpo é a parte que fica, mas a nossa alma volta para Deus. Então, nós vamos usar um cenário fantástico, que é o nosso Vale de Ossos Secos. E você pode fazer botando um feltro ou um papel madeira, ou mesmo um isopor, que você pode compor o cenário. E você pode adquirir essas caveirinhas, que a gente compra nas lojas, ou você pode pedir pela internet também, Se você não tiver, você pode fazer com o material que você tiver disponível. Você pode usar um cartaz mostrando, como é um vale de ossos secos, como é uma caveira, quando o corpo humano se decompõe. Porque nós vamos falar exatamente, sobre a decomposição do corpo humano. Nós estamos nessa introdução para falar por que aqueles ossos estavam ali. Os ossos estavam no vale porque
Aconteceu uma guerra e muitos soldados morreram ali. E ali os corpos sofreram a decomposição e ficou apenas os ossos. Tá bom? Então, você pode usar o material que você tiver disponível para falar isso para os seus alunos a partir de 9 anos, se você não quiser achar que vai assustar os de 7 e 8. Então, você pode estar usando um esqueleto, né, do material que você tiver disponível, tá? Para apresentar para os alunos, para falar sobre a decomposição dos corpos, com todo o cuidado. Se você não quiser ou achar que vai assustar os menores, né, os de 7 e 8 anos, então você já vai falar de uma outra coisa, você já vai falar de frutas, porque as frutas também sofrem com a decomposição. E o importante é falar com todo cuidado para não assustar, porque a decomposição dos corpos é algo natural da vida, né? Logo ao morrer, acontece, as primeiras bactérias vão lá, né, para destruir o corpo, porque o corpo precisa voltar para o pó, conforme a palavra de Deus, e não pode ser mudado. O corpo que não tem vida, ele precisa voltar à terra. E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 10. Primeiro tópico, o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, do 1 até o versículo 10. Segundo tópico, Deus renova o seu povo. Ezequiel capítulo 37, do versículo 11 ao versículo 14. Terceiro tópico, uma só nação e um só pastor. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 até o 28. E por último, a nossa aplicação. O primeiro tópico traz os seguintes pontos. Ezequiel foi levado por Deus a um vale cheio de ossos secos, espalhado por todo lado. Parecia impossível que aqueles ossos voltassem a viver. Segundo ponto, Deus perguntou se os ossos poderiam viver novamente. Ezequiel confiou no Senhor e disse: "Só tu sabes." Terceiro ponto, quando Ezequiel profetizou, os ossos se juntaram e ganharam carne. Depois, Deus soprou vida neles, mostrando que só Ele pode fazer o impossível. Muito bem, então nós já estamos com o nosso cenário preparado, né? Com os nossos ossos, né? O vale de ossos secos, né? Secos por quê? Porque já sofreram há muito tempo o processo de decomposição, então eles já estão totalmente desidratados, os ossinhos, né? Então está aqui para nossos alunos estarem vendo. E aqui nós temos a figura 10.1 que mostra exatamente, né, como era esse vale de ossos secos, cheio de ossos, né, aqui no nosso vale, e o profeta Ezequiel estando ali vendo, né, quando Deus estava lhe ensinando uma grande lição. E a pergunta que Deus fez a Ezequiel: podem esses ossos tornarem a viver? Ezequiel sabia que Deus pode todas as coisas, mas ele respondeu, olha lá a nossa frase: Senhor, tu sabes. Então, só o Senhor poderia dizer se podia ou não. Ele não ia arriscar a resposta, né? Então, nós temos aqui também um ossinho, olha só, uma figura de um osso, com a frase: Deus mandou que ele profetizasse aos ossos. Então, o profeta Ezequiel precisava profetizar sobre aquele vale de ossos para que eles tornassem a viver. Olha só que coisa maravilhosa. Só Deus pode fazer isso. Então nós temos aqui o nosso terceiro cartazinho. Ezequiel falou em nome do Senhor, os ossos começaram a se juntar. Olha só que coisa fantástica, né? E ali, olha só, osso com osso, tendão com tendão, e tudo se juntou. Claro, eu posso imaginar que Ezequiel estava muito assustado vendo aquilo, né? Porque, humanamente falando, aquilo seria impossível. Mas Deus pode fazer tudo possível. Então, nós temos ali, né, um outro cartaz que diz assim: não havia vida, pois somente Deus pode dar vida. Então, os ossos
começaram a se juntar, tendões, músculo, carne, e começou a aparecer um ser humano, né? Um ser humano, mas ainda faltava vida. E Deus soprou a vida neles. O seu espírito entrou ali naqueles homens que ainda não estavam vivos, né? Que eram esqueletos e começaram a ter carne, e ali Deus soprou, e ali um grande exército começou a aparecer, né? Então, só Deus pode dar vida àqueles ossos. Só Deus pode trazer a alma e o espírito àqueles ossos que viraram pessoas sem vida. Só Deus pode fazer isso. Então nós vemos aqui que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. O segundo tópico traz os seguintes pontos. Quando Ezequiel profetizou novamente, o Espírito entrou nos corpos e eles ficaram de pé. Era um grande exército, mostrando o poder de Deus. Segundo ponto, Deus explicou que os ossos representavam o povo de Israel, que estava triste e sem esperança. Mas o Senhor prometeu dar nova vida e restaurar o seu povo. Terceiro ponto, Deus disse que colocaria o seu espírito neles e os levaria de volta à sua terra. Ele mostrou que nunca abandona os que pertencem a ele. Então nós temos o nosso segundo painel, né, que mostra o quê? A figura 10.2. Ezequiel vendo aquele milagre ali acontecer, né? Aqueles ossos voltando a viver, né? Se tornando pessoas, né? E formando um grande exército. Então você pode, né, ter um boneco, aqueles bonecos de policial, pode ter um tipo de boneco para formar um exército, né? Eu tenho aqui já os meus dois bonequinhos vestidos de soldado romano, e ali eles estão representando o exército que foi formado daqueles ossos que estavam sem vida, mostrando que só Deus pode fazer isso. Deus pode dar vida àqueles ossos, né? E Deus fez isso, e nós vimos ali o milagre. E também Deus falou ali, ó, no nosso primeiro cartaz, um osso, sinal de igual, e pessoas. O que é que isso significa? Significa que essa representação está mostrando todo o povo de Israel. Por quê? Porque os ossos representavam o povo de Israel, ou seja, a nação unida, né? A nação de Judá e a nação de Israel juntas. Então é isso que está falando. As pessoas de Judá precisavam de um renovo do Senhor, porque eles estavam ali, né, tristes, e precisavam que Deus pudesse levantar o ânimo. E Deus também diz que o Espírito iria entrar nesse povo, e ali eles iriam realmente voltar à sua terra, né? Então nós temos aqui o cartaz que diz o seguinte: o primeiro cartaz diz: Espírito, Deus prometeu colocar o seu Espírito no povo, né? No seu povo, vida. Ele promete dar vida nova para esse povo. Terra, Deus promete trazer o povo de volta à sua terra. Olha que coisa maravilhosa essa promessa de Deus, né? Ele daria o seu Espírito, traria vida nova e daria a terra, né, que foi roubada por aqueles homens maus. O terceiro tópico traz os seguintes pontos. Deus mandou Ezequiel juntar duas varas representando Judá e Israel. Isso mostrava que ele iria unir novamente o seu povo. Segundo, o Senhor prometeu reunir as 12 tribos e fazer delas uma só nação forte. Eles viveriam em paz, obedecendo a Deus e longe da idolatria. Terceiro, Deus prometeu levantar um único rei da descendência de Davi, que é Jesus. Ele faria uma aliança eterna e habitaria para sempre com o seu povo. Então, no primeiro ponto, nós temos a seguinte palavra: Deus mandou Ezequiel juntar duas varas, representando Judá e Efraim, né? Isso mostrava que Deus iria reunir o seu povo novamente. Nós sabemos que as tribos, elas se dividiram, né? E ficou Judá de um lado e Efraim, que representa Israel, né? Na realidade, Israel é Efraim. Então são as duas nações que Deus iria unir novamente, né?
E Deus realmente fez isso. E olha só, nós temos aqui tribo de Judá e tribo de Efraim na figura 10.3, né? Ezequiel segurando as duas varas para mostrar exatamente sobre isso. Também nós temos aqui, né, o cartaz com o nome das 12 tribos. 12 tribos é diferente dos 12 filhos de Israel, é diferente, né? Ela não é a mesma coisa, não são os mesmos nomes, embora representem todo o povo de Deus, né? Nas suas 12 tribos. Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naphtali, Benjamim, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim eram filhos de quem? De José do Egito. Então nós temos aqui, né, 2 corações com 2 palavras fortes também. Né? O primeiro coração, a promessa se cumpre em Jesus Cristo. É uma aliança eterna. Então Deus prometeu, né, que levantaria um único rei, o verdadeiro rei, que é Jesus, da descendência de Davi. E esse sim reinaria para sempre, né? E ele habitaria com o seu povo também. É o que nós vemos, Jesus, ele habita em nós. Todos nós que recebemos o Senhor, temos Jesus em nós, temos o Espírito de Deus em nós. Então a promessa de Deus se cumpre em Jesus. Olha só que maravilha! E por último, vamos à aplicação da nossa lição. Às vezes parece que nada vai melhorar, mas Deus tem poder para transformar situações difíceis. Ele nos chama para confiar, obedecer a sua palavra e permitir que seu Espírito encha nosso coração de vida nova. Com Deus, nada é perdido. Ele sempre pode restaurar, unir e fazer tudo novo em nossa vida e em nossa família. Que história bíblica maravilhosa que aprendemos na lição de hoje, não é mesmo? E não se esqueça, depois que terminar a lição, você precisa fazer com seus alunos a revista, né? Com todas as atividades que eles precisam preencher e responder, né? Isso nos garantirá o retorno daquilo que ensinamos. Então, mesmo que ele não saiba responder, você vai lá e ajuda o seu aluno. Com certeza ele vai ficar muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a nossa próxima videoaula.